Boa tarde, eu estou aqui com a Maria José, professora do Estado do Distrito Federal. Ela está aqui em Tapaci passando uns dias e eu vou fazer uma entrevista com ela. Boa tarde, Maria José. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo? Você me disse que teve depressão Sim, tive. e você usou algum tipo de medicamento? Usei. Usei porque eu precisei de ajuda profissional, né? Dos médicos. Precisei de psiquiatra, psicólogo, precisei de amigos. Eu utilizei todas as ajudas possíveis. E o que desencadeou a sua depressão? Bem, o que desencadeou esse estado depressivo foi a perda do meu filho. Digamos que perda em determinado sentido, porque quando uma pessoa da gente se vai, a gente não perde, né? Ele apenas vai antes da gente. Então, meu filho faleceu há mais de 20 anos e quando isso aconteceu, eu fiquei perdida. Eu achei que o mundo não tinha mais sentido para mim. Eu praticamente não lembrava das minhas filhas, dos meus familiares e nos primeiros momentos, né? Mas depois eu fui assim, tive a ajuda também de Deus, né, em primeiro lugar, e depois consultei, fiz terapia, tomei a medicação por vários anos. Eu precisei disso por vários anos. Por quê? Porque quando uma mãe perde um filho, ela perde parte do seu coração. Então muitas vezes, acreditamos que a vida acabou ali, mas não acabou. Ele apenas foi antes. Ele foi antes de mim. E eu fiquei, assim, muito depressiva mesmo. Não que eu não quisesse mais viver, eu achava que eu não poderia mais viver sem meu filho. Mas eu tenho mais 3 filhas, tinha meus pais naquela época, tinha meus irmãos que ainda tenho, né? Meus familiares que me deram muito apoio. Então, o que me levou a esse estado depressivo foi a morte do meu filho, que foi a parte mais triste da minha vida. E como foi superar para você? Qual foi as alternativas que você teve para superar essa perca, assim? O que você fez? Você trabalhou? Você leu livros? Você fez academia? Quais foram as formas que você procurou para superar essa perca? Trabalhei, nunca parei de trabalhar. Aí, em alguns momentos eu tinha necessidade de ficar uns dias, né? Parada, mas nunca parei assim por muito tempo. Fiz academia, li livros, devorei livros, porque eu sempre gostei de ler, né? Gostei de leitura. Contei com a ajuda de amigos, de pessoas do meu trabalho mesmo, que me ajudaram assim. Foram anjos, anjos aqui na terra que Deus colocou para me ajudar mesmo, que me ajudaram. Meus familiares me ajudaram muito também. E o que me ajudou a superar foi entender que eu não era a primeira mãe que passava por essa dor, né? E não fui a última. Quantas já passaram e quantas passarão? Que é uma dor que eu gostaria que nenhuma mãe passasse. Mas que se em algum momento isso acontecer, que ela possa superar, né? Como eu superei. Isso não quer dizer que eu esqueci, jamais. Há dias que eu me sinto triste, que eu choro, que eu questiono, mas a vida continua, né? E eu tenho que continuar. Como é para você lidar com a depressão? Olha, lidar com a depressão não é fácil, porque, primeiro, quando você procura um profissional chamado psiquiatra, aí já vem aquele estigma de
que a gente não tá regulando da cabeça, né? Uhum. E realmente quando a gente procura um psiquiatra é porque a gente não está bem. E nada melhor do que um profissional para nos ajudar, porque ele estudou para isso, ele tem bagagem para nos orientar, né? E aí eu precisei de psiquiatra e psicólogo, né? Psicólogo mesmo, eu demorei a aceitar fazer uma terapia, porque a primeira psicóloga que eu fui, depois do falecimento do meu filho, na segunda sessão, ela disse que na próxima sessão eu não falaria mais no assunto. E qual era a dor que eu estava sentindo, qual o motivo que eu tinha ido procurar a ajuda dela? É a perda do meu filho, a falta do meu filho, a dor que eu estava sentindo. Então, tomei uma versão por psiquiatra, né? Psiquiatra, não, psicólogo, mas depois encontrei psicólogos maravilhosos, doutor José Carlos de Brasília, doutora Caroline Pimenta do Gama, que é uma pessoa maravilhosa, que sempre que eu preciso, até hoje eu preciso, que todos nós precisamos, às vezes, eu peço um socorro e ela está pronta para me ajudar. Você acha que a depressão te fez mais forte, te transformou numa mulher mais forte, mais corajosa? mais Sim, corajosa, mais sim. Quando a gente passa por um período de depressão, os obstáculos que a gente tem que vencer, que a gente tem que, pelo que a gente passa, a gente se torna mais forte. É matar um leão por dia. E quando você chega, né, em determinada circunstância, assim, você fala, não, eu já passei por isso e eu vou conseguir, eu posso. E qual a mensagem que você tem para as mães que perderam seus filhos, que estão assim tristes, sem saber o que fazer? Qual a mensagem que você tem para passar? Olha, a mensagem que eu tenho que passar para essas mães é a mesma que eu tenho para mim. É nunca desistir de buscar uma melhora assim, digamos, até na saúde. Por quê? Porque se eu não tivesse buscado essa ajuda, eu talvez não estivesse aqui. Eu tivesse passado para o outro lado. O outro lado que eu digo da razão. Porque a gente perde a razão. Então, mães que passaram, que estão passando por essa dor recente, né? Não, ela não vai embora, mas ameniza. Ameniza e a gente tem que buscar ajuda mesmo. Então, vamos e aceitar a ajuda das pessoas. A gente nunca deve achar que é o fim, porque não é. Um dia a gente vai reencontrar os nossos filhos, porque o fim nosso é esse, né? Você acha que seu filho está num lugar bom agora? Eu acho. Meu filho era, não porque eu sou mãe, mas por causa das pessoas que conheceram meu filho tinha luz, ele brilhava, um sorriso maravilhoso, um coração enorme, os olhos cor do mar. Isso não quer dizer nada, mas para mim tem um sentido muito importante. Foi meu presente de Natal. O meu presente de Natal mais bonito que eu ganhei foi o meu filho. E hoje eu estou aqui e eu acho sim que ele, apesar das circunstâncias, eu acho que ele está num bom lugar, porque quando Deus permite, eu não digo que Deus queira que um jovem de 23 anos vá, mas ele permite, eu acredito que é algo que eu tinha que passar. É o momento que eu tinha que passar, passei, né? Talvez não tenha entendido naquele momento e nem hoje, mas Deus é maravilhoso e ele, quando ele não quer que uma coisa aconteça, ele move céus e terras
e terra e não acontece. Uhum. Então, você superou a depressão, hoje está vivendo bem. Sim, E acho que as mães que perderam seus filhos também devem superar, né? devem. Então, Maria José, é isso. Muito obrigada pelas informações, por compartilhar com a gente a sua história, o seu momento. E boa sorte na caminhada. Para você também. Gente, eu entrevistei a Maria José. Espero que tenham gostado da história de vida dela, que sirva para outras mães. E é isso. Muito obrigada. Tenha uma boa tarde.